Boa noite a todos. Nós estamos aqui esta noite, eu e o Guilherme, né, Guilherme? Boa noite, meus amados. A paz do Senhor. Essa é a nossa última célula online, ô Guilherme. É a última do ano de 2020. Né? Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos protegido. É um ano de gratidão. Nós encerramos o nosso ano com o coração grato, sabendo que Deus, Ele proveu todas as coisas para nós. Né? O Senhor, Ele foi bom o tempo todo. Mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor estava ali conosco. Então, eu estava fazendo uma retrospectiva, né, do ano. Eu me lembro, Guilherme, que em 2019, no final de 2019, acho que foi em novembro, o Senhor começou a nos preparar para o que nós íamos passar esse ano. Interessante, a palavra que veio do altar era uma palavra que falava que nós tínhamos que treinar os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. Então, e Deus falava, usou muito os nossos pastores para estar falando conosco sobre isso, né? Que a gente tinha que estar com os olhos na palavra e não na circunstância. Deus é lindo, Ele falava conosco o tempo todo. Nós tínhamos que estar com os nossos ouvidos na palavra, nós somos treinados a isso, né? E os nossos ouvidos não podiam estar em vozes contrárias. Teve um domingo que o pastor pregou sobre vozes contrárias. Em que você está dando ouvido? A voz de Deus, a voz da palavra ou a vozes contrárias, que diz que tudo não vai dar certo, que vai dar tudo errado, que você vai fazer acontecer, que você vai perder o emprego, que você vai perder a saúde, né? E nós enfrentamos esse inimigo em 2020, certos de que o Senhor estava conosco, né? Certo, porque esse inimigo foi um inimigo invisível, e nós estávamos armados espiritualmente, graças a Deus. Nós nos sensibilizamos com as pessoas que, muitas famílias perderam entes queridos, né? Para esse vírus, muitos foram, né? E o Senhor nos guardou, e muitos também pegaram esse vírus, e o Senhor protegeu, o Senhor guardou, o Senhor livrou da morte. Verdadeiramente nós andamos esse ano no vale da sombra da morte. Verdade. Não é, Guilherme? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É verdade. Eu tenho certeza de que esse ano, quem ouviu a palavra, quem manteve os seus olhos na palavra, quem guardou a fé, eu tenho certeza que passou mais tranquilo. Nos momentos de desespero, de medo, eu tenho certeza que essa pessoa teve paz no coração, porque a palavra e Deus, é isso que Ele traz para nós. Ele traz paz em meio às guerras, em meio às tempestades. Ele é um Deus maravilhoso. Amém. E você que está em casa, né, que esteve conosco durante todo o ano, né, participando dessa célula online, o nosso coração se alegra. Nosso coração fica feliz em saber que você esteve conosco, estivemos juntos, né, mesmo distantes de corpos, mas presentes no Espírito, né, Guilherme? Nós estávamos juntos. E nós vamos continuar assim, né? E assim o Senhor vai ainda nos abençoando, o Senhor ainda vai nos proteger, porque não acabou. Mas nós vencemos, estamos aqui no final de 2020. E nós queremos orar por você. Nós queremos orar pela tua família, nós queremos orar pela tua casa, né? E assim, o que Deus trouxe ao nosso coração para falar essa noite é o seguinte, porque chega final de ano, a gente faz uma retrospectiva do ano e a gente sempre faz aqueles projetos para o ano que vem. E eu me peguei assim, Guilherme,
que eu vou fazer o ano que vem? Eu acho que a maioria das pessoas estão assim, entendeu? Estão travados, estão impossibilitados, estão com medo de sonhar. Sonhar. Não, e aí, se eu sonhar, eu sonhei tanta coisa para 2020 e não deu certo. O que eu sonhei, o que eu projetei para 2020 não deu certo. Então, eu não vou projetar nada para 2021. Errado. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos os nossos projetos. Ele quer que nós sonhamos, né? Que nós não desistimos de sonhar. Isso aí é o inimigo, que vem querer parar os seus sonhos. Sonhe, sonhe, o Senhor vai estar com vocês. Coloque os seus sonhos na presença de Deus. Nós vamos orar. E nós vamos trazer uma palavra para o teu coração, para a tua família esta noite, falando sobre isso, sobre você reconstruir aquilo que foi quebrado na sua vida. Talvez os seus sonhos foram quebrados. Eles não foram quebrados, eles foram só adiados. Porque o Senhor manda te dizer essa noite que os seus sonhos estão nas mãos dEle. E o tempo certo, é no tempo dEle, Ele vai te dar aquilo que o seu coração deseja. Então não pare de sonhar, não desista dos seus sonhos. Vamos orar, Guilherme? Ore para nós, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Sim, meu Deus. Por Senhor ser o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. É verdade. O Senhor que nos sustenta e nos guarda. Sim, te agradecemos. E o Senhor é um Deus de sonhos. O Senhor é um Deus de grandes realizações, de grandes projetos. Ó Deus, e que essas pessoas que estão nos assistindo, que elas tenham os olhos abertos, que o Senhor venha abrir os olhos delas, para que elas voltem a sonhar, para que elas voltem a ter visões e sonhos do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Sim, que aquilo que foi derribado, que aquilo que foi tirado, que seja reconstruído para a honra e glória do Senhor. Que essa pessoa venha sonhar com grandes coisas dos céus. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do inimigo contrária, toda a obra de desânimo, toda seta maligna nas mentes e nos corações, nós repreendemos e declaramos a Tua palavra de vitória, a Tua palavra que constrói, que edifica, nós declaramos sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O irmão Guilherme vai trazer para nós a palavra, né, que vai falar sobre isso, reconstrução. Reconstrói seus sonhos, reconstrói o seu ânimo, busque forças no Senhor. Amém, Guilherme? Amém. E por falar em construir ou reconstruir sonhos, o que vem à nossa mente é a história de Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém. Os muros foram derribados, o povo estava em miséria, em desprezo, lá fala no capítulo 1, versículo 3, o povo em miséria, em desprezo, e os muros derribados e queimados. E Neemias foi levantado para reconstruir aquilo que tinha derribado. Então nós vamos pegar essa história de Neemias para trazer para nós o que nós podemos tirar de lições para que nós possamos reconstruir também os nossos sonhos. Porque essa pandemia, ela veio derrubar os sonhos de muitas pessoas. Aquilo que as pessoas estavam sonhando, almejando, construindo, de repente tudo desmorona, né? Então nós vamos tirar algumas lições dessa história de Neemias, do livro de Neemias, para a nossa vida, para nós podermos reconstruir os nossos sonhos novamente, os nossos planos novamente. E então, por que primeiramente os muros de Jerusalém tinham desmoronado? Por que os muros tinham caído? Tinham vindo à ruína? Primeira coisa, porque eles tinham deixado o Senhor. Primeiramente, os sonhos são derribados quando se deixa o Senhor de lado. Quando não se coloca mais o Senhor nos projetos, nos sonhos, naquilo que planejamos. Quando se tira o Senhor dos projetos, tudo
vem a ruína. Por quê? Sem o Senhor, nada faz sentido. Sem o Senhor, nada, tudo é em vão. Sem o Senhor, nada, nenhum projeto, nenhum sonho traz satisfação para a vida das pessoas. Sim. Somente no Senhor é que nós conseguimos construir sonhos concretos que vão, na verdade, trazer satisfação para a nossa vida. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. Por que os muros de Jerusalém tinham derribados? Eles abandonaram o Senhor. Nós não podemos, em momento algum, tirar o Senhor dos nossos projetos, tirar o Senhor dos nossos sonhos. Porque quando tiramos o Senhor, o que sobra? Miséria. É a situação que aquele povo de Israel se encontrava. Capítulo 1, versículo 3. Eles estavam em miséria, desprezo. É isso que sobra quando se tira o Senhor dos projetos e dos sonhos. Miséria, eles se dão em nada. Os projetos não levam a lugar nenhum. É tudo frustração. É tudo tempo perdido. Né? E o que se deve fazer a primeira coisa? Quando se não enxerga mais os sonhos e os projetos, quando algo parece derribado, quando algo parece perdido, o que você tem que fazer? O que Neemias fez? Ele orou a Deus. Neemias orou ao Senhor. Foi o que ele fez quando viu aquilo que eles tinham construído derribado. Ele orou. E Guilherme, só te interrompendo um pouco, Neemias, ele estava bem, né? Ele estava bem. Ele era o governador lá, né? Do rei o quê? Atar? Fala aí. Artaxerxes. Esse nome é difícil. Então, ele era o governador, ele estava bem lá no palácio. Aí ele soube que o povo dele... Aí ele perguntou, né? Ele perguntou... veio de Judá com alguns homens... Anani, acho que é Anani, né? Veio, e aí ele perguntou, e aí, como que está o meu povo? Aí Anani falou, né? Os muros de Jerusalém estão derrubados. Jerusalém é uma cidade assolada. E alguns dos nossos irmãos ainda estão no cativeiro. Voltaram a ser cativos, né? Voltaram a ser escravos, né? Escravos. Abandonaram o Senhor, como você disse, e voltaram a ser escravos. Quando a gente abandona o Senhor, igual você falou aí, a gente se torna escravo do medo, né? Escravo desse mundo, das pressões do mundo, né? Então, isso estava acontecendo com o povo, né, judeu, né, ali em Jerusalém. E aí você falou, e é mesmo, aqui no versículo fala que Neemias chorou, né? Ele chorou, e quando ele soube da situação dos irmãos dele, e foi orar, isso mesmo, né? Ele foi buscar o Senhor. Ele simplesmente não pensou assim, interessante que eu vejo, ele não pensou assim, eu estou aqui, eles que se viram lá, né? Aí a gente vê o amor do irmão, né? O amor pelo outro, né? Pelo outro. Verdade. E aí, Neemias então ora ao Senhor. Aqui está um segredo. Por quê? Porque a oração, ela te dá uma outra visão. Ela te faz enxergar uma coisa de um modo diferente. A oração, ela abre os olhos espirituais, ela abre os olhos da mente e te faz enxergar a mesma coisa de um ângulo diferente. Às vezes você está olhando para uma coisa de forma negativa, mas quando você ora, os seus olhos são abertos e você começa a olhar de forma positiva. Sim, é verdade. A oração, ela traz isso, ela traz a visão das coisas. Então, ela faz você enxergar os seus sonhos, os seus projetos. Por isso que a Bíblia diz que, quando o Espírito Santo fosse derramado, que os jovens teriam sonhos, os jovens teriam visões e os velhos sonharão. Sim. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Olha, você vê, os vossos velhos sonharão. Até os velhos iam ter sonhos quando o Espírito fosse derramado. Talvez a gente pense assim, muitas vezes o diabo sopra na mente da gente. Você já está velho para isso.
Talvez você está aí, eu quero tirar uma carteira, eu quero aprender a dirigir. Mas você está velho para isso. Não, sonhe com a sua carteira, sonhe com o seu carro, né? Porque os sonhos de Deus são bem maiores do que os nossos, né? Sim. Então, os sonhos não têm idade para sonhar com grandes coisas, né? A própria Bíblia diz. E o que aconteceu com o moço lá de Eliseu, né? Eliseu orou para que os olhos dele fossem abertos. Ele viu os inimigos cercando eles, e teve medo. Aí o que Eliseu orou? Senhor, abre os olhos desse moço. E Deus abriu os olhos dele, e o que ele viu? Carruagens e cavalos de fogo. Então a oração, ela abre os nossos olhos. Ela nos faz enxergar de outra forma o futuro, né, e aquilo que estamos pela frente. Só que o que aconteceu? Os nossos sonhos, não agradam muitas pessoas. Aquilo que sonhamos traz desagrado a muitas pessoas. Tem as vozes contrárias, né? Sim. Não vai dar certo, você está velho, Sim. você não vai conseguir. As vozes contrárias. Foi o que aconteceu lá quando Neemias foi reconstruir o muro. Apareceu algumas vozes, algumas pessoas que não agradaram daquilo que eles iam fazer, né? No capítulo 2, versículo 10, disse assim: disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, os sonhos desagradam muitas pessoas. Muitos não vão estar felizes com os nossos sonhos. E o versículo 19 diz assim: porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, eles não agradaram do que eles iam construir, os inimigos não agradaram, né? Tiveram inveja, né? E se rebelaram contra eles, e zombaram deles, zombaram daquilo que eles planejavam e daquilo que eles projetavam. O que nós temos que fazer? Não dar ouvidos às vozes contrárias, não dar ouvidos a pessoas invejosas, porque as pessoas invejosas, elas vêm com um conselho, parecendo ser um conselho bom, mas na verdade as palavras invejosas são sempre para nos parar, né? As palavras de inveja, de contrário, são sempre para querer parar os nossos sonhos, parar os nossos projetos, né? Verdade. Agora, nessa época então de pandemia, assim, muitas pessoas se revelaram, né, como autônomo, né, empresários, né, montaram seu próprio negócio. E a gente vê pessoas vencendo aí em meio à pandemia, porque não deu ouvido a vozes contrárias. Elas deram ouvido àquilo que vinha de Deus no coração delas, e elas acreditaram: eu vou conseguir, né? Então sonhe para 2021 um projeto, peça ao Senhor estratégias, como Neemias pediu. Neemias pediu ao Senhor estratégias, né? E não declarou para ninguém. Primeiro a palavra fala que ele foi lá inspecionar, não é? Ele foi sondar. Então, o que o pastor falou ontem, na palavra de manhã, ele disse o seguinte, que nós temos que lançar a âncora, né? Nós temos que lançar a âncora, e nós temos que entrar no barco e remar. O que nós temos, que está nas nossas condições de fazer, Deus não vai fazer. Ele nos ajuda diante do nosso esforço. Não é o que ele falou com Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo, né? Eu estarei contigo. Então, Deus vai nos abençoar nos nossos esforços. Não adianta também você só orar e ficar esperando Deus fazer tudo por você. Vai para os pés do Senhor,
Ore, peça ao Senhor estratégia. Se você está desempregado, peça ao Senhor estratégia. Senhor, onde eu vou? Onde eu vou procurar emprego? Com quem eu vou conversar? Quem o Senhor vai colocar no meu caminho para ser aquele anjo que vai me abençoar? Talvez o Senhor quer que eu trabalhe por conta própria. Me dá estratégia, me dê ideias. Mas eu tenho que reconstruir esses muros que foram derrubados, né? Talvez isso seja um muro na sua vida que foi derrubado. E você precisa ir para os pés do Senhor buscar estratégias para que você saia dessa situação. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Prossiga que o Senhor está contigo. E aí, Guilherme? E aí o versículo 4, versículo 6 diz o seguinte: assim edificamos um muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui está o segredo. O povo tinha ânimo para trabalhar. De onde que vinha esse ânimo? Do Senhor, né? Esse ânimo tinha que vir de algum lugar. Sem ânimo, gente, a gente não faz nada nessa vida. Sem ânimo, as pessoas nem levantam da cama. Tudo para você fazer algo, seja algo pequeno ou grande, precisa de ânimo. E o ânimo vem do Senhor. O povo tinha ânimo para trabalhar, porque o ânimo vem do Senhor. Isso é que nós temos que pedir ao Senhor, ânimo. Por quê? Aquilo que nós construímos podem cair 1000 vezes. Aquilo que nós projetamos, que nós começamos a edificar, pode derrubar 1000 vezes. Mas com ânimo, nós começamos tudo novamente. O ânimo faz nós recomeçarmos desde o início, com o mesmo ânimo que começamos a primeira vez. Quando o ânimo vem do Senhor, nós começamos, as muralhas, os projetos, os sonhos podem ser derribados 1000 vezes, que nós recomeçamos com o mesmo ânimo que começamos da primeira vez, ou com até mais ânimo, porque nós aprendemos com as quedas, nós aprendemos e começamos de forma diferente. Então, Deus, Ele nos dá o ânimo vem do Senhor. Tem uma frase que eles falam aí, o brasileiro não desiste nunca, né? Essa é uma frase que eles falam aí, chavão, né? Mas eu digo o seguinte: aquele que tem fé em Deus não desiste nunca. Ele está sempre reconstruindo, recomeçando, né, Guilherme? Das cinzas ali, ele vai reconstruir os seus sonhos, né? Sim. E uma outra lição que nós tiramos aqui, no texto, no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 17. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra seguravam a arma. O povo construía e vigiava. Olha o que o povo estava fazendo. Eles estavam construindo o muro com uma mão e segurando a arma com a outra. Que lição que nós tiramos desse livro. É uma lição tremenda, né? Que lição que Deus nos dá nesse texto. Eles vigiavam. Eles construíam um muro com uma mão e com a outra seguravam a arma. Eles vigiavam. É o que nós temos que fazer com os nossos sonhos, nossos projetos. Nós temos que construir os nossos sonhos, nossos projetos, mas não deixar de vigiar. Sim. E interessante que fala que eles ficavam com a arma na outra mão, né? Enquanto uns trabalhavam, outros estavam armados, reparando as brechas, né? E de olho no inimigo, né? Então, e nós aprendemos isso esse ano, né? Nós somos treinados. Esse ano foi um treinamento que nós temos que lutar, né? Nós tivemos que lutar, fazer a nossa parte, usar máscara, usar álcool em gel, não aglomerar, estar fazendo a nossa parte e o Senhor fazendo a dele, né? E com a arma na mão. O que era a arma na mão? A palavra.
A palavra de Deus é a nossa arma. Ela é a arma de defesa e uma arma de ataque. Porque a nossa guerra, gente, não é como lá no tempos de Neemias. A nossa guerra hoje é uma guerra espiritual. É uma guerra invisível. E nós lutamos com as nossas armas espirituais. O inimigo, ele vem para quê? Para nos tirar todo o ânimo, como o Guilherme falou. Ele quer nos causar desânimo, frustrações. Ah, você não vai conseguir. Ah, e se você for lá nesse lugar e você pegar Covid? Ah, você vai sair para trabalhar, você vai pegar Covid. Né? Então, o inimigo, ele lança essas batalhas na nossa mente. E essas batalhas são só vencidas com esta arma, que é a arma espiritual da palavra, oração, né? Então, nós temos que estar na presença do Senhor. E juntos, né, Guilherme? Sim. Unidos. Você não pode, por exemplo, deixar de ler a palavra para construir seus sonhos. Você não pode deixar a oração para construir os seus planos. Você não pode deixar a igreja, você não pode deixar de vir às reuniões para fazer os teus sonhos, os teus projetos. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer igual o povo fez. Eles construíam com a mão e vigiavam com a outra. Você tem que planejar a sua vida, que você consiga fazer isso. Você não pode abandonar a obra de Deus por causa dos seus projetos, suas construções e os seus sonhos. Esse é o segredo que a Bíblia nos dá. Essa é mais uma lição que nós tiramos do texto. Né? Construir e vigiar. E tudo tem o tempo certo, né, Hebe? Tudo tem o tempo certo. Né? Nós temos que permanecer. Sim. Permanecer firmes, né? No propósito. Sim. Tudo tem o tempo de Deus para que os nossos projetos se concluam, se concretizem. Nós temos que esperar. Deus tem o tempo certo para cada um dos nossos projetos, dos nossos sonhos, né? E uma outra coisa, os nossos sonhos e os nossos projetos, eles têm que ser para beneficiar outras pessoas. Outras pessoas. Hoje, eu acredito, Guilherme, com essa pandemia, nós aprendemos a olhar mais o outro, a dor do outro, a generosidade, a amar o próximo, né? A ser solidário com o próximo. E é isso que o Senhor vem nos ensinar nesse ano de 2020. Que os nossos sonhos para 2021 seja para abençoar o outro, seja para mim, mas para glorificar o nome do Senhor. Porque quando eu abençoo a sua vida, Guilherme, eu estou glorificando o nome do Senhor. Porque você é filho também de Deus. Nós somos filhos, nós somos uma família. Interessante que quando Neemias, eu estava me lembrando aqui, ele separou famílias, né, para estar na brecha. Né, tinha as brechas no muro, né? E os inimigos, eles planejavam atacar por aquelas brechas. Porque primeiro eles reconstruíram os portões, né? E aí ficaram as brechas no muro, no muro de Jerusalém. E Neemias, quando ele soube, Deus fez ele saber que os inimigos estavam tentando entrar por aquelas brechas e destruir Jerusalém novamente. Então, ele foi e colocou as famílias nas brechas, né? Isso aí numa união, né? Nós temos que estar unidos como famílias, dentro de casa, como as casas, né? Nós estamos falando para as casas, né? Então, vamos estar unidos. Talvez você, mãe, seja a coluna aí na sua casa. É você que está com a arma, né, Guilherme? O pai, você que está com a arma. Talvez a sua esposa seja mais frágil espiritualmente. Esposa, talvez o seu esposo seja mais frágil espiritualmente. E você está com a arma, que é a palavra. Então, fique na brecha. Não deixe que sua família acabe.
Não deixe que os sonhos da sua família sejam derrubados. Fique na brecha, levante os muros ao redor da sua casa. Levante, reconstrua os muros ao redor da sua família, né? Não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo. Esposo, não desista da sua esposa. Reconstrua os muros sobre o relacionamento de vocês. Talvez esse ano, esse relacionamento ficou um relacionamento fadado à morte, né? Foi atacado, mas reconstrua, busca forças no Senhor. É o Senhor, Deus é amor, gente. Ele é o dom do amor. Quando a gente busca Ele, Ele renova o amor entre o casal. Igual um dia desse eu estava falando, nós vamos fazer, eu e meu esposo, 34 anos de casado. Como pode um casal ficar tantos anos junto e se amando, né? Não somos nós, não somos porque a gente é bonzinho, nós somos bons. Não, é porque a gente busca do Senhor. Quando os nossos muros do relacionamento começam a ter uma brecha, a gente vai direto na fonte, que é o Senhor. Ele é amor. E o amor vence tudo. O amor vence tudo. Então, se existe amor, você supera tudo. Não deixe que o seu relacionamento seja destruído. Reconstrua os muros. Mulher sábia, reconstrua os muros ao redor de sua casa, ao redor do seu relacionamento, dos seus filhos. Não deixe que seus filhos se percam para as drogas, para o álcool. Busque o Senhor, vai lá, reconstrua os muros, né? Então, que 2021 seja um ano de perseverança, um ano de vitória nas nossas vidas. A nossa vitória já está chegando, ela está próxima, né, Guilherme? Amém. Então, o que está derribado na sua vida? Qual sonho seu que foi derrubado, que veio a ruínas? Então, coloque o Senhor nos seus sonhos, nos seus projetos, para que eles tenham um sentido. Ore, a oração faz abrir os olhos, nos faz enxergar de uma outra maneira. Isso vai desagradar muitas pessoas, seus sonhos desagradam o inimigo e a outras pessoas, muitos vão zombar. Não conte os seus sonhos, faça como Neemias, não conte os seus sonhos a ninguém, guarde-os no seu coração com o Senhor. Tenha ânimo, peça ao Senhor ânimo, o ânimo vem do Senhor, o ânimo para recomeçar, o ânimo para reconstruir, tudo vem de Deus. Construa e vigie, não deixe de vigiar, não abra mão de estar na casa do Senhor, da palavra, da oração por causa dos seus sonhos. Construa com uma mão e vigia com a outra. Espere o tempo certo. Os muros foram reconstruídos no tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para cada construção da nossa vida. Que os seus projetos beneficiem outras pessoas. Neemias estava bem, ele estava no palácio do rei, ele era copeiro do rei, mas ele viu a aflição das outras pessoas e isso o comoveu. E o que ele construiu foi para que beneficiasse os seus irmãos e outras pessoas. É isso que Deus quer de nós, que os nossos projetos não sejam só para benefício próprio, mas que sejam para abençoar vidas, para abençoar pessoas. Isso é que vai trazer realização para a nossa vida. Esse é o segredo do Senhor para a nossa vida. Amém. Glória a Deus. E eu quero deixar um versículo para você, que você escreva, coloque aí na sua geladeira, na sua casa. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E esse alguém é Jesus. É Ele que te fortalece. Busque forças nele. Amém? Um feliz 2021 para todos. Que o Senhor venha se revelar a você a cada dia mais, na sua casa, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Amém? Foi muito bom estar com vocês nesse ano de 2020. Espero estar com vocês também em 2021. Né, Guilherme? Amém. Com a graça de Deus, né, irmãos? Vamos estar juntos, se Deus quiser, firmes na palavra, firmes, né, como irmãos, na comunhão. E Deus tem coisas novas para nós, no ano 2021.
Amém. Que você fique com Deus, que o Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. E boa noite. Boa noite, Deus abençoe.